O nosso grupo irá apresentar sobre os seguintes princípios: o princípio da publicidade e o princípio da legalidade. O artigo 37 da Constituição Federal prevê que a administração pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da publicidade pode ser definido como o dever de divulgação oficial dos atos administrativos. Ele defende o livre acesso dos indivíduos a informações de seu interesse e de transparência na atuação administrativa. Esse princípio está no conteúdo de diversas normas constitucionais, entre elas o inciso 33, 34 e 72 do artigo 5º da Constituição Federal. Existe dentro do princípio da publicidade outros dois subprincípios do direito administrativo extremamente importantes. Um deles é o princípio da divulgação oficial, onde se faz a exigência da publicação do conteúdo de todos os atos praticados, atentando-se para o meio de publicidade definido no ordenamento jurídico. Sobre esse princípio, no ano de 2014, o STF julgou que não se considera atendida a obrigação de publicidade com a simples divulgação do ato administrativo no programa A Voz do Brasil, noticiário de rádio cuja transmissão é obrigatória. O outro subprincípio é o princípio da transparência, onde o administrador público tem como dever não praticar condutas sigilosas e propiciar informações que interessam aos cidadãos. Além disso, o princípio da publicidade apresenta alguns objetivos consigo. Objetivos esses que determinarão a finalidade e eficácia do princípio aplicado na prática do direito. Alguns deles, e que apresentam suma importância, são tornar exigível o conteúdo do ato, presunção de conhecimento do ato pelos interessados, exteriorização da vontade da administração pública, indicação de prazos e o desencadeamento da produção dos efeitos do ato administrativo. Existem outros objetivos que estão no slide e, com o descumprimento de tais, o princípio seria falho e sem eficácia. Por isso, as finalidades do princípio da publicidade têm que ser levadas para a realidade do direito. O texto constitucional define 3 exceções ao princípio da publicidade, no qual dá autonomia autorizando o sigilo nos casos de risco para a intimidade, prevista no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que diz que é inviolável a intimidade, assegurando o direito de indenização pelos danos. O outro seria a segurança do Estado e a segurança da sociedade. Segundo o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, diz que todos têm direito de receber dos órgãos públicos seus interesses. Deverão ser prestados no prazo de lei, sob pena de responsabilidade, salvo aqueles que o sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e da sociedade. A prova da analista TCU elaborada pela CESP considerou errada a afirmação: a declaração de sigilo dos atos administrativos sobre a invocação do argumento da segurança nacional é privilégio indevido para a prática de um ato administrativo, pois o princípio da publicidade administrativa exige transparência absoluta dos atos para possibilitar o seu controle de legalidade. É válido lembrar que a apreciação da publicidade pela administração pública é obrigação dos poderes da República, que são executivo, legislativo e judiciário. São regras que estão previstas na Constituição Federal de 1988, que faz com que os poderes também tenham o dever de realizar as suas devidas funções, respeitando os princípios da publicidade. O Poder Executivo se trata de um alinhamento do princípio que deve acatar ordens do administrador, seja direta ou indireta, da União, Estado e Município, ou seja, deve obediência, como previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Do Poder Legislativo, promete apenas prestação do dinheiro público gasto subsistente no decorrer do mandato popular legitimado pelo povo. E, por fim, o Poder Judiciário. É um dos mais exigentes, pois a Constituição Federal de 1988 estabelece regras específicas em respeito à publicidade dos atos administrativos e decisão judiciária, que necessitam de uma fundamentação, com exceção dos que possam chegar à intimidade dos participantes ou quando o interesse social chegar a exigir, de acordo com o artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal de 1988. Ao estudarmos princípios,
é de suma importância entendermos os seus fundamentos. E no caso do princípio da legalidade, seus fundamentos se encontram em 3 dispositivos na Constituição Federal de 1988. O primeiro é no artigo 37, caput, em que diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A expressão administração pública é escrita em letras minúsculas e significa atividade administrativa cujo exercício no âmbito de qualquer dos poderes nas diferentes esferas federativas deve obediência aos regramentos estabelecidos na legislação. O segundo dispositivo está localizado no artigo 5º, inciso 2, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse dispositivo constitucional contempla a chamada legalidade geral, cujo alcance ultrapassa as fronteiras do direito administrativo. Isso quer dizer que a liberdade particular será restringida apenas pela lei. O último dispositivo fundamental para o princípio da legalidade está localizado no artigo 84, inciso 4, em que diz que compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. A parte final do dispositivo reforça o papel secundário reservado aos atos administrativos no direito brasileiro. De maneira muito simples, pode-se afirmar que o princípio da legalidade só consiste no fato de que alguém só está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Um exemplo de princípio da legalidade está na nossa Constituição Federal, no artigo 37, que dispõe que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade é uma das maiores garantias para os gestores frente ao poder público. Nele se representa a subordinação da administração pública à vontade popular. O princípio da legalidade seria o mais importante princípio do direito administrativo, pois a partir dele derivam vários outros, como os princípios da finalidade, razonabilidade, isonomia e proporcionalidade. A relação que a administração particular tem com a legalidade é de liberdade e autonomia na vontade, ou seja, é ilícito fazer tudo o que a lei não proíbe. A administração pública tem uma relação de subordinação com a lei, isto é, não há liberdade nem vontade pessoal, só é ilícito praticar condutas autorizadas em lei. A relação que o particular tem com a lei é de liberdade e autonomia da vontade, de modo que os ditames legais operam fixando limites negativos à atuação privada. Com isso, o silêncio da lei quanto ao regramento de determinada conduta é recebido na esfera particular como permissão para agir. Com isso, finalizo afirmando que a relação do agente público com a lei é de subordinação, razão pela qual os regramentos estabelecidos pelo legislador desenham limites positivos para a atividade pública. As exceções do princípio da legalidade consistem naquela ideia de que, sem a necessidade de lei, de criação de lei, pode restringir determinados direitos ou garantir algumas prerrogativas a determinados agentes públicos, sem a criação de lei. E essas 3 exceções são estado de defesa, estado de sítio e medidas provisórias. Essa última ainda causa muita dúvida e questionamento, porque ela tem força de lei. Mas, de acordo com o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, que fala muito bem sobre essas exceções, ele cita a medida provisória e diz que ela só pode ser editada em situações específicas, podendo ela sim ser considerada uma exceção, apesar de ter força de lei. O estado de defesa e o estado de sítio podem dar algumas prerrogativas a determinados agentes públicos, em caso de urgência, ou seja, elas são medidas extraordinárias, que podem ser implementadas sem necessidade da legislação.